A paz do Senhor a todos. Estamos dando início a mais um programa, mais um episódio do programa História e Geografia Bíblica. Estamos falando a respeito de Jesus, os Evangelhos. Já vimos lá do seu nascimento e agora, hoje, nós chegamos ao seu batismo. O Senhor Jesus cresceu aqui na nossa sequência de episódios. E agora vem o batismo. E eu vou iniciar lendo um texto, depois eu vou apresentar aqui quem está comigo presente nesse episódio. Vamos abrir em Mateus, capítulo 3, verso 16. Mateus, capítulo 3, verso 16, diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Com isso nós damos início a esse episódio. Está aqui comigo novamente, o professor Vinícius, a paz do Senhor. Amém, Pai do Senhor, pastor Ian, pastor Eduardo, todos que nos assistem. Pastor Eduardo Rosetti, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Ian, a paz do Senhor Vinícius, a todos que nos acompanham. Que coisa bonita isso aqui, né? Nós falávamos nos bastidores, um pouco antes, que aqui no batismo do Senhor Jesus, nós vemos aqui o Senhor, Deus, o Pai, se manifestar, Ele viu o batismo do Filho, ali desce o Espírito Santo sobre o Senhor Jesus, mas tem uma palavra do Pai. E nós, assim, nos lembramos, sempre que um filho, quem está nos assistindo aqui, uma mãe, um pai que já viu um filho, uma filha ser batizada, a alegria do pai, a alegria da mãe em ver seu filho ser batizado. Aqui nós vimos a alegria de Deus Pai, quando ele diz aqui, após o batismo do Senhor Jesus, ele diz assim: Eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A alegria do Pai em ver o batismo do seu Filho Jesus. Professor Vinícius, para darmos início aqui então ao episódio de hoje do batismo do Senhor Jesus, o que temos aí na introdução? Bom, agora nós temos esse momento, porque o batismo aconteceu, e logo em sequência nós temos a tentação de Jesus. Então esse é o momento em que o Senhor Jesus é levado ao deserto. Mas é importante que ele é levado pelo Espírito. Certamente, todos, quando se batizam, passam por provações. E quando se definem em Jesus, há tentações a serem vencidas. Mas o Senhor Jesus é o nosso exemplo para vencer toda a tentação. Aliás, antes de mencionarmos exatamente o capítulo 4, porque fica registrado no capítulo 4 de Mateus, além de outros evangelhos, Marcos e Lucas, mas por que essa tentação? Quem vai nos dar essa resposta? Hebreus. Porque É verdade. convinha que aquele para quem são todas as coisas consagrasse, ele pudesse consagrar pelas aflições o príncipe da salvação, ou seja, aprove a Deus permitir a tentação em Jesus para que, através dessas aflições, consagrasse-o como príncipe da salvação, como principal, ou seja, aquele que pode, então, nos tornar irmãos numa mesma família e de um mesmo Pai, que é o nosso Deus Pai. Portanto, a leitura pode ser feita Hebreus capítulo 2, não é? E eu acrescento Diga. Hebreus 4,15,
porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se Isso. das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Isso é importante, né? Então, nós temos os capítulos 2 e capítulo 4 de Hebreus, que vão nos esclarecer qual foi o resultado, qual foi o fruto dessa tentação. Portanto, aquele que santifica e os que são santificados são um. E são filhos de um mesmo Pai. E o texto vai ainda seguir dizendo o seguinte, que ele sendo tentado, padeceu, ele pode socorrer os que são tentados. Isso. Então, nós temos um refúgio em Jesus. Ele sendo tentado em tudo, mas não apresentou pecado. Então, há nisso um conjunto, não é, muito completo do resultado dessa tentação. Pois bem, Jesus estava no deserto. Nós vamos explorar agora a sequência dessa tentação. Mas vamos situar. O Senhor Jesus, depois de ser batizado, estava ali naquele deserto. E os irmãos podem acompanhar, porque nós temos uma região desértica próximo ao Jordão, tanto do lado ocidental quanto do lado oriental. De um lado nós temos a Judéia, do outro nós temos a Pérea. Mas então, depois também de situar geograficamente, nós temos agora uma sequência em que Jesus foi tentado. E nós vamos entender como ele foi tentado e como nós também somos tentados. Mas antes disso, eu queria saber do pastor Eduardo. Pastor Eduardo, teve um motivo para Jesus ser tentado? O porquê dessa tentação? Tem alguma explicação por que Jesus foi tentado? Tem. Às vezes, nós julgamos que este texto da Bíblia, dos Evangelhos, é um texto incômodo, né? A tentação de Jesus, né? Mas Jesus é apresentado nos Evangelhos como o Filho do Homem. Ele mesmo se intitula como o Filho do Homem. Por que o Filho do Homem? Porque ele está identificado com a humanidade. E na sua identificação com a humanidade, ele era homem, carnal, né? É o verbo encarnado. Então, a sua carne, ela se identificava conosco na mesma natureza. E como tal, aprouve a Deus, o Pai, levá-lo ao deserto para que ali ele fosse experimentado. A palavra tentado, no original grego, é peirazo, né? Ou peirasno, que significa experimentar, testar, né? Então, o homem, Jesus, o Filho do Homem, ele foi levado como homem para ser experimentado, né? Então, a tentação é parte do projeto da salvação. E por quê? Porque Jesus, como homem, ele precisava superar cada adversidade, cada artifício do adversário. E observa que ele passou pelo artifício, a tríplice tentação do Senhor Jesus é a tríplice ação do adversário sobre a humanidade, não é? E é interessante que ele apresentou ali um padrão que permite a todo homem passar por aquela tentação e vencê-la, né? É o padrão. Assim como o adversário ele tem um padrão de tentação, o Senhor ele mostra ao homem um padrão de salvação. Como ele pode vencer a tentação, né? E é interessante que o Senhor Jesus, ele mostrou que o homem dotado de uma livre escolha, ele pode colocar-se ao lado do bem e vencer
todas as adversidades da vida se ele se mantiver fiel à vontade do Pai, se ele se mantiver obediente à palavra do Pai. Então foi esse o modo como o Senhor Jesus ele superou todas as tentações, né, do adversário para apresentar-se como o modelo. Ora, se o Senhor Jesus, como homem, ele venceu o mal, eu posso também vencer o mal com ele, não é? Interessante, então né? é essa... Fazendo aquela ponte lá com Adão, né? Exato. Adão pecou, né? A tentação, foi tentado e cedeu à tentação, né? Já Jesus não, né? E o que nos chama a atenção eram as circunstâncias, não é? Adão, ele estava no paraíso, não é? Ele tinha todos os recursos para vencer, mas ele fracassou. E por que ele fracassou? Porque ele desobedeceu. O Senhor Jesus, ele tinha todas as condições para fracassar, mas ele venceu. E por que ele venceu? Porque ele foi obediente, ele foi fiel à vontade do Pai. Interessante o quanto que esse padrão da tentação, biblicamente, nós conseguimos percebê-lo. Vamos de trás para frente, não é? A carta de João vai dizer que o que há no mundo não é do Pai. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Então nós temos 3. O Senhor Jesus, a concupiscência da carne, jejuando 40 dias, 40 noites, teve fome. E o adversário tentou, se apresentou, ordena que essas pedras se tornem em pães. Ali a concupiscência da carne, né? E nós temos um momento em que Adão sofreu a mesma coisa, porque no Éden o fruto era bom para comer. Então nós vemos que essa concupiscência da carne, né, é um padrão de tentação. Nós vamos falar dos outros também, mas vamos por partes. É um padrão em que o primeiro Adão falhou, mas o segundo nos deu a vitória pela palavra. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mostrando ainda, né, que não é que o homem é indesculpável no sentido de que não é o ambiente, não são as circunstâncias, ou seja, Adão estava ali num ambiente de abundância, frutos, e Jesus no deserto. Isso. Enquanto que Adão pecou. Que diferença, não é? E Jesus não pecou. Então, a circunstância, aquela desculpa, não, porque foi a mulher, foi a serpente, foi transferir a culpa, né, por causa disso, por causa daquilo, ou por causa nem por causa das circunstâncias, né? Que Jesus estava no deserto e não pecou. Mas vamos às 3 tentações aí. Eu queria só fazer assim um adendo, porque existem certos termos na tentação de Jesus que cabe talvez um pequeno comentário. Por exemplo, tendo jejuado 40 dias e 40 noites. E depois ele teve fome. É bem verdade que esse texto que fala sobre a tentação é um texto assim muito rico, que nós podemos explorar de muitas formas. Mas, por exemplo, por que 40 dias e 40 noites? Por que não só 40 dias? Porque o jejum judaico era do amanhecer ao pôr do sol. À noite, eles podiam comer. Mas o Senhor Jesus, ele foi além, não é? E por que 40? Por que 40? Porque nós sabemos que o número 40, ele é muito significativo na Bíblia, não é? Todos os grandes momentos em que o homem ele foi provado em sua fidelidade, em sua obediência a Deus, estava relacionado a esse período de tempo 40. Então, Noé, não é, ao entrar na arca,
foram 40 dias de chuva, não é? Moisés, 40 anos, os períodos em que ele viveu a vida dele, 40 anos no deserto de preparação, 40 anos no Egito, depois 40 anos no deserto, depois 40 anos de peregrinação, não é? Os espias, 40 anos observando a terra. Então, esse número é um padrão que se repete ao longo de toda a Bíblia e que não é diferente com Jesus. Tá, e ainda dentro dos 40, estava lembrando aqui, Samuel, entre o sacerdócio, o juiz, profeta, 40 anos. Davi, 40 anos, reinou 40 anos. Salomão reinou 40 anos. Então, né? Esse 40 aí é bem... É um número que guarda um significado muito profundo para a nação de Israel, a quem a palavra foi assim inicialmente endereçada, não é? Então é um paralelo que ele estabelece com os dias do Antigo Testamento, né? Um outro detalhe que também nos chama a atenção depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O fato de Jesus sentir fome é uma informação muito relevante. E por quê? Porque uma das primeiras heresias que surgiu nos dias do Novo Testamento foi que Jesus ele não veio em carne. Né? É uma heresia que ficou conhecida como docetismo, né? que vem da palavra dokeu, que significa, a palavra grega dokeu, que significa que parece ser. Não é? Então, é bem verdade que a igreja ela venceu essas heresias com a doutrina, mas de tempos em tempos, essas heresias, esses conceitos errôneos acerca da natureza física, né, da natureza íntima do Senhor Jesus, voltam à tona. Até nos nossos dias, hoje, existe certas seitas que dizem que sobre o corpo fluídico do Senhor Jesus como forma de negar a sua natureza humana carnal, não é? Então, é importante que nós assinalemos esse detalhe, que ele teve fome, porque a fome é um estímulo do corpo físico, né? Quando o corpo físico ele sente a deficiência, a carência de nutrientes, de elementos que sustentam a natureza carnal, é um dos sintomas do corpo físico. Então, o fato de sentir fome demonstra a natureza humana. Física do Senhor Jesus, que contradiz a ideia do docetismo que havia nesse tempo. Interessante, não é? Bom, e então, seguindo com essas tentações, como elas aconteceram, nós temos então a concupiscência dos olhos. E então, o Senhor Jesus, ele é levado ao pináculo do templo. Né? Então, ele foi visto no lugar mais alto. Os irmãos também podem acompanhar onde era, não é? O pináculo e até do templo. Eu queria falar um pouquinho do pináculo, porque eu fui lá em Jerusalém, justamente uma das coisas que eu procurei foi o pináculo. Eu quero saber onde é que é o pináculo. Então, nessas imagens que os irmãos vão ver aí, foram as imagens que nós fizemos lá na época, e ele mostra o pináculo, porque quando fala assim, o pináculo do templo, eu pensava que era lá naquela parte do templo ali, do santuário, Santos, mas na verdade, em todo o pátio do templo e essa ponta de cá, ou seja, a ponta, quem vai aqui para o leste, sul e leste, tem uma ponta nessa parte do templo que ela é muito alta. Eu fui lá embaixo assim, ela é muito alta. Uma pessoa, um humano que cai dali, ele se esborracha, porque ela é muito alta. Né? Então esse é o pináculo do templo
que Jesus foi tentado. E interessante é que o adversário o transporta àquele local e disse assim, atira-te aí abaixo. E o adversário usou um texto bíblico, porque aos anjos dará ordem ao teu respeito. Citou o Salmo 91. E muitos gostam do Salmo 91, né? E está aberto em muitos locais, mas é necessário usar pela revelação do Espírito. Portanto, não foi diferente da tentação daquilo que Adão sofreu, porque o fruto também era agradável aos olhos, representando bem a concupiscência dos olhos. Mas o Senhor Jesus, ele se apropria a palavra naquele momento. Pináculo quer dizer a ponta mais alta, a parte mais alta do templo, então era onde tinha a distância mais alta. E a expressão vem, não é? Não tentarás ao Senhor teu Deus. É também um texto bíblico que está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 16. Aliás, todos os momentos, Jesus ele menciona a palavra, não é? Da forma certa, adequada, a palavra viva, não é? E citando o livro de Deuteronômio. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, foi tentado lá, a questão da fome. Depois ele foi trazido ao templo e depois ele foi novamente ao deserto. A terceira tentação, qual que é ali? Eu até gostaria de apenas observar o seguinte. Alguém poderia dizer assim, mas qual o problema das pedras se transformarem em pães? Ele estava com fome. Dê pão a quem tem fome, não é? Então, a ideia de comer quando se tem fome, não há mal nenhum. No entanto, ali, naquele momento, ele, ao comer, ele estava contrariando ali o propósito do Pai, que era o jejum. Então, essa é a noção básica do pecado, é a rebelião contra Deus. Teve, talvez, ali uma ocasião para desobedecer, mas se manteve obediente. Exatamente. Né? Então, isso é importante. Então, apenas nós gostaríamos de enfatizar, não havia mal algum em comer, estando ele com fome. Porém, ali não era a vontade de Deus para ele. Não é? E o que o adversário queria induzi-lo é contrariar a vontade do Pai. Né? Essa é a noção básica do pecado. Né? E muitas pessoas se valem dessa noção de não há mal algum. Que mal há em se fazer bem? O mal não é propriamente o fato de comer ou deixar de comer. Mas a desobediência, o mal né? é contrariar aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Exato. Tá certo? Depois, mais tarde, o senhor até faz uma ironia lá quando ele fala o seguinte, se um filho lhe pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Exatamente, exatamente. Então, mas se me pedir, eu lhes darei o Espírito Santo. Isso. Da palavra. Interessante é que a palavra traz um conjunto, né, muito completo, como mencionamos aqui. Então, segue-se a concupiscência da carne, nós falamos, a concupiscência dos olhos, e nós temos a soberba da vida, não é? Então, o adversário mostrou ao Senhor Jesus os reinos, a glória, toda aquela riqueza, e tudo isso te darei. Uma proposta, digamos, tentadora, né? certo. Se prostrado me adorares. Então, aí vem a condição. Então, ter riqueza, não é problema nenhum. Agora, adorar a outro, então nós vamos entender isso aqui. Só ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Portanto, só há um Senhor e somente diante dele nos prostramos e adoramos. Ali estava, né, a grande soberba da vida. Quem não quer, não é, quem não gostaria de ter os reinos do mundo, né, ao seu comando? Mas o Senhor Jesus, ali é o discernimento agindo, e cita então Deuteronômio 6:13. Portanto, todos esses versículos bíblicos localizados no livro de Deuteronômio. E o que, aliás, foi diferente da forma como se comportou Adão quando estava no Éden. Porque esse fruto é agradável para dar entendimento
que maravilha, não é? Ser uma pessoa muito sábia, cheia de entendimento, vai ser igual a Deus. É tudo que o homem quer. Mas Adão, ele não resistiu, não é? Ele caiu nessa tentação também. Mas nós vemos aqui que o Senhor Jesus venceu tudo e ele nos dá condições de, cheios do Espírito, vencermos toda a tentação. Interessante que o adversário, ele tenta de várias formas. Se não dá de um jeito, ele tenta de outro, né? Primeiro ele te joga para baixo do pináculo. Depois ele vai no monte mais alto. Olha, isso aí, se prostrado me adorar, te darei todos esses reinos. Interessante. Né? Olha que o pináculo... Veja, vamos pensar aqui. Se o Senhor Jesus saltasse do pináculo, os anjos viessem para tomarem, evitar que ele caísse, ia ser um espetáculo, uma atração maravilhosa. Mas o Senhor Jesus sabia que esse não era o projeto. O projeto era o Cordeiro. Era o sacrifício do Cordeiro. Então, o Senhor Jesus também, né, ser apanhado pelos anjos, problema, não, mas não era o projeto, porque o projeto era o sacrifício do Cordeiro de Deus. Pastor Eduardo, a conclusão do nosso episódio, aí já estamos adiantados, tem uma palavra aí? Eu gostaria de dizer o seguinte, que esse episódio sobre a tentação do Senhor Jesus é um episódio muito rico para a igreja, né? A igreja, ela pode valer-se da experiência do Senhor Jesus, a forma como o Senhor Jesus ele venceu através da sua firme obediência à palavra de Deus e o uso espiritual da palavra de Deus, porque o adversário ele usou, mas de modo truncado e transtornado. Então ele transtornou o sentido que a palavra de Deus continha, mudando-a à sua conveniência. Então essa é uma forma como hoje a Bíblia ela é usada para atender aos diversos fins. Porém, ele reconduziu a palavra aos trilhos da revelação de Deus, né, aos propósitos originais de Deus, levando à sua posição inflexível de obediência, de fidelidade, e isso foi a garantia da sua vitória. Então, encerramos aqui o nosso episódio sobre a tentação de Jesus, mas falamos antes do batismo do Senhor Jesus. Interessante que o Senhor, quando completou os 30 anos, ele foi batizado, ele cumpriu a lei com relação a iniciar o seu ministério, né? Mas ele não era coatita, ele não era levita, mas nós vemos que ele era sacerdote. Apesar de não ser araônico, né? Ele era sacerdote de Melquisedeque. Então, o Senhor fez 30 anos, cumpriu a lei para iniciar, tinha que fazer, lá em Números 4:3, diz que para iniciar o sacerdócio tinha que completar 30 anos. Então, o Senhor Jesus completou 30 anos, foi batizado e já foi provado, tentado para iniciar o seu ministério. No próximo episódio, nós vamos falar do chamado dos 12 apóstolos. A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor, professor Vinícius, pastor Eduardo. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos. Paz do Senhor a todos.